Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai clicando no botãozinho de hype do lado de inscreva-se, vai ter a opção de hypar, que assim você irá nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários com as principais reações do Brasil sobre o Flamengo. Antes do Natal não foi, porque eu queria falar algumas coisas sobre a muito impactante notícia de que o Flamengo tem um orçamento ou teve uma receita de mais de 2 bilhões de reais em 2025. Isso é uma ótima notícia para o Flamengo, mas tem viralizado desde ontem uma fala minha no De Placa de que o Flamengo está no limbo para fazer grandes contratações. Não é uma novidade essa fala minha, porque no meio do ano, quando o Flamengo tentou contratar o Mick Johnston, eu fiz aqui no canal um vídeo falando exatamente disso. Ontem eu expliquei isso outra vez e eu vou explicar de novo aqui para vocês, porque para mim, o Flamengo tem uma receita de 2 bilhões, vamos ver como será o mercado do Flamengo, só reforça tudo isso. Então eu queria falar sobre a ótima notícia de ter 2 bilhões de orçamento, só que o problema que isso pode trazer não será um problema, mas talvez não será um salto de 2 bilhões que o Flamengo dará com esse orçamento. E eu também não queria... Sobre os 2 bilhões de orçamento do Flamengo e por que isso não necessariamente vai fazer com que o Flamengo suba tanto e tanto de patamar, embora eu ache que vai subir, tá? Não é que eu tô falando que não adianta nada ganhar 2 bilhões. É porque simplesmente a gente não vai ver refletido exatamente isso em campo, ou pelo menos eu imagino que não. O Flamengo com esse orçamento, esses 2 bilhões e 100 milhões de reais, isso passa da casa dos 340 milhões de euros. Isso posiciona o Flamengo como a quarta principal receita do futebol espanhol. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid na frente. Real Madrid, Barcelona, Atlético nessa ordem, né? A segunda da França, só o Paris Saint-Germain ganha mais dinheiro. A terceira da Itália, Inter, Milan e Juventus ganham mais dinheiro do que 340 milhões de euros por ano. Seria a terceira do futebol alemão, só Bayern de Munique e Borussia Dortmund ganham mais dinheiro do que isso. E na Inglaterra seria o oitavo. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça. Todos esses números eu estou tirando do Football Money League, que é um estudo que a Deloitte faz sobre a receita dos clubes, está na internet, só buscar Football Money League da Deloitte. As receitas do futebol inglês seguramente não por essa ordem, mas Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool e tem mais um que seria à frente do Flamengo e acho que depois o West Ham e o Aston Villa estariam logo abaixo. É o Big Six, né? Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique a... Acho que eu não lembrei do Arsenal, né? Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham. Bom, teria mais um que agora tá me escapando. Enfim, o Flamengo teria a oitava principal receita do futebol inglês, a quarta do espanhol, a quarta do italiano, a segunda da França, a terceira da Alemanha. A questão é, e para mim é o problema, que é muito difícil atrair jogadores de uma classe média alta da Europa, e não dessa classe alta, essa classe A europeia, mas a classe média alta da Europa é difícil atrair para jogar no Flamengo, não por conta do Flamengo, mas por conta do futebol brasileiro. Porque assim, dá para atrair o Samulino, que é um jogador brasileiro, que quer ser reconhecido no seu país, coisa que ele saiu e fez carreira na Europa, né? Portugal, depois Valência, depois Atlético de Madrid. Então Samulino dá para atrair. Um Memphis Depay, que o Corinthians contratou, também dá para atrair, porque o Memphis ficou sem contrato na Europa, não achou nada na classe média europeia que atraísse ele, ficou sem contrato, não tinha onde jogar. Veio uma proposta de um salário europeu do Corinthians e o Memphis topou. O Saúl não tinha espaço no Atlético de Madrid, teve passagens apagadas por Sevilha e por Chelsea, também não teria nada interessante a nível competitivo na Europa, que não fosse um clube um pouco meio de tabela brigando por coisas secundárias, escolheu vir jogar em um clube que vai brigar por títulos no Brasil. Alguns jogadores desses, como Saúl e Memphis, dá para convencer, mas eles não são a regra, eles são mais a exceção, né? De que, então quer dizer que agora a gente vai tirar toda hora o mercado brasileiro e o Flamengo, jogadores do Atlético de Madrid, jogadores dos grandes clubes? Não, isso é mais exceção do que regra, porque o normal é que um jogador queira ficar no Betis para depois dar um salto para o Atlético de Madrid, Barcelona, para o Liverpool, alguma coisa assim, do que ele vir para o Flamengo ou para o futebol brasileiro. O Flamengo não consegue contratar Estevão, Endrick, jogadores que talvez ele mapeie aqui no Brasil antes dos outros, Vitor Roque e por aí vai, porque esses caras preferem esperar uma proposta do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, do que dar um passo ao lado no Brasil. O Flamengo, há alguns anos, chegou a fazer proposta pelo Enzo Fernandes no River Plate e o Enzo preferiu o Benfica, um valor similar, porque é melhor para o Enzo, na visão dele, e para o Benfica, que ali ele já está disputando a Liga dos Campeões, e quem sabe aparecer e vir o Chelsea pagar 120 milhões por ele. No Flamengo, ele teria que, depois de sair do River e vir para o Flamengo,
dar o passo europeu que ele já tinha oportunidade de dar com o Benfica. Então o Flamengo tem dinheiro suficiente para contratar um Enzo Fernandes, para contratar um jogador de um clube importante da Europa, mas é mais difícil atrair para vir jogar no Brasil, porque o centro do futebol é a Europa. Queira o Flamengo ou queira não, queira nós ou não queremos nós. Eu até acho que a gente quer que o centro da Europa seja o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, mas não é. Então é muito difícil atrair o jogador para jogar aqui. Quem consegue atrair e tirar grandes jogadores do futebol europeu é a Arábia Saudita, que aí tem um dinheiro que nem os europeus têm, né? Você vai pagar 200 milhões de euros por ano para o Cristiano Ronaldo, 40 milhões para o Kanté, e por aí vai. Você vai gastar um dinheiro absurdo, que nem na Europa tem, então os caras vão para a Arábia Saudita, mas eles nem vão com uma pretensão esportiva. Por mais que eles falem, né, que o futebol lá está se desenvolvendo e tal, todo mundo sabe que quem vai para a Arábia Saudita vai para ganhar dinheiro, porque a liga de lá não é uma liga importante como são as principais ligas europeias e como é a Liga dos Campeões. Então, por mais que o Flamengo tenha todo esse dinheiro, ele chega num limite do que dá para ele contratar no Brasil e na América do Sul. O Boto, inclusive, disse que o mercado sul-americano é pequeno para o Flamengo. E ele chega num nível que, assim, dá para contratar um Carrascal, mas não dá para contratar um Enzo Fernandes. Porque o Carrascal, talvez a Europa e o bom nível da Europa seja muito para o Carrascal. Mas para o Enzo Fernandes, não. Então você chega num limite do que você consegue fazer aqui. O BAP, ele humilhou o São Paulo nessa live aí que o Flamengo fez para falar a respeito do balanço financeiro de 2025, que por sinal superou 2 bilhões de reais, recorde na história do futebol brasileiro. E assim, ele deu essa mijada no São Paulo, ele desmoralizou o São Paulo. E mano, nem tem como o torcedor são paulino ficar irritado com o que ele disse. Ao invés de gastar energia querendo retrucar o que o BAP falou, o torcedor são paulino tem que usar isso, essas falas dele, como combustível para mais do que nunca cobrar a saída de Casares e companhia do São Paulo, que está destruindo o São Paulo, né? Então assim, eu concordo plenamente com o que o BAP disse, cara. E o torcedor são paulino que está querendo retrucar, tem alguns aí, embora a grande maioria concordou com o que ele falou. Eu vi nos comentários aí nas redes sociais, a maioria esmagadora do São Paulo falando, não, o BAP tá certo, cara, é isso mesmo. Mas sempre tem alguns ali que quer retrucar, né? E assim, ou o cara tá fora da realidade, tá no mundo da lua, pra querer retrucar a fala do BAP, ou, pior ainda, é um torcedor que entende o que tá acontecendo no São Paulo, torcedor que sabe dos bastidores, toda a pilantragem, esquema de corrupção dia após dia sendo revelado, e não quer abrir os olhos pra realidade, cara. O torcedor que tá no mundo da lua parado no tempo, 15, 20 anos parado no tempo, eu até entendo esse torcedor. Agora, aquele torcedor que sabe o que tá rolando, mas mesmo assim não quer abrir os olhos, não quer chegar e falar, quer saber o que esse cara falou aí do São Paulo? Esse cara tem razão. E eu vou usar como combustível para cobrar a saída desses dirigentes corruptos que estão destruindo o São Paulo. Esse torcedor é pior, cara. De verdade. Enfim, vamos aí para mais um vídeo no... Disse tudo, mano. Tem como discordar disso? De verdade. Cara, eu não tiro uma palavra aí do que o BAP falou. Irmão, e assim, qualquer pessoa que tenha minimamente, né, a humildade para entender o que está acontecendo no São Paulo, por mais São Paulino que você seja, por mais fanático que você seja, clubista, vai concordar com o que o BAP falou, cara. Pra você não concordar, você tem que ser um torcedor que tá no mundo da lua ou um torcedor safado, sem vergonha, cara. Aquele torcedor que sabe o que tá acontecendo no São Paulo, que entende o que tá acontecendo, a realidade do São Paulo, mas ainda assim prefere fechar os olhos. E assim, o que ele disse aí não foi só uma mijada no São Paulo. Ele deu uma mijada também no Palmeiras e no Corinthians, inclusive. O Palmeiras, se não abrir os olhos, se não ficar esperto, é outro time que daqui a um tempo vai quebrar. Daqui a poucos anos o Palmeiras ele pode estar quebrando, cara. 2025 o Palmeiras investiu demais. 700 milhões de reais, irmão. E não ganhou nada. A maioria das contratações não deram certo. Contratou jogadores medianos a um preço, assim, astronômico. E 2026 já não vai ser um ano com tanto investimento, nem de longe, comparado com o investimento de 2025. O Palmeiras está 2 anos sem ganhar nada. Ganhou um Campeonato Paulista em 2024. E o Campeonato Paulista não fecha a conta, cara, de um time tão caro. O Campeonato Paulista não dá dinheiro a ponto de você conseguir manter rentável um time com salários altíssimos, jogadores caríssimos. Então, assim, se o Palmeiras não ganhar nada em 2026, irmão, começa 2027 quebrado. O Palmeiras, ele tá flertando
com a crise financeira, cara. Por incrível que pareça. E ainda mais com essa história de terceiro mandato da Leila, fazendo comparativo aí com São Paulo, o que destruiu o São Paulo foi isso. São Paulo ele começou a investir errado, começou a flertar, né, com crise financeira. Presidente ganancioso, não queria largar o osso. Foi lá, terceiro mandato do Juvenal. Início aí dos anos 2010, São Paulo se destruiu de lá pra cá. Esquece, São Paulo se afundando cada vez mais. Então aí vai de cada um. O Palmeiras tá querendo repetir um filme que não deu muito certo pro São Paulo. Essa história de terceiro mandato da Leila. Aí vai do torcedor palmeirense também. Ou vai abrir os olhos e tentar, né, impedir o que tá prestes a acontecer e pressionar a diretoria para que isso não aconteça. Ou, cara, vai achar que o que o BAP tá falando é algo pessoal, é um grande absurdo. Vai querer fechar os olhos pro que o BAP tá falando. Enquanto isso, o time do BAP tá arrecadando mais de 2 bilhões de reais por ano. Então, assim, é isso, cara. Em relação ao Corinthians... No mesmo evento, aí foi bater no Palmeiras. Tem que bater no Palmeiras. O Palmeiras é um time que faz frente hoje ao Flamengo. Aí foi bater no negócio da rede que o Palmeiras põe no estádio lá, que é uma rede que fica na frente da arquibancada, que atrapalha a visão do campo. Aí falou do Atlético Mineiro, que faz a mesma coisa aqui. Pois é, HG. O Flamengo quer falar de estádio, mas ele não tem estádio. Quer falar de gramado, mas ele não tem estádio. O Flamengo quer falar de SAF, mas ele não é SAF. O Flamengo quer mandar no futebol brasileiro, além da maior cota, além de tudo, ele quer mandar no futebol brasileiro. Ele quer aumentar a tributação de SAF. Ele quer aumentar a tributação de SAF. SAF. E ele nem SAF se tacar a pedra na agenda, vão tacar uma montanha, tá, sabe? Então, assim, usando do posto de presidente do Flamengo, campeoníssimo, gigantesco, para agredir, cara, sabe? Que benefício você está trazendo pro futebol brasileiro? Nenhum. Tá defendendo o dele, e se eu fosse presidente de clube, eu defenderia o meu também, mas não seria tão idiota a ponto, tão canalha de falar tanta merda como você fala. Põe ele falando aí do negócio da rede aí. Nós vamos ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, aquela rede super amistosa que tem no campo do Atlético Mineiro, do Palmeiras, nós seremos absolutamente recíprocos. Você recebe a gente com aquela merda daquela rede, vai ter uma rede pior e mais fechada no Maracanã para você. Quem tratar bem o Flamengo será tratado bem quando vier jogar aqui. Né? Tacou uma pedra na gente, a gente taca uma montanha em você quando você vier aqui. Uma declaração canalha, jogando declaração pra galera, improdutiva, jogando pra galera, porque o povo gosta disso, né? A maioria. Só um detalhe, ele esquece só o seguinte, essa rede é colocada no setor visitante porque quem fica lá em cima fica jogando as coisas lá embaixo. Que a torcida então o Atlético fez isso para poder evitar com que criasse uma situação ruim para os torcedores que estão ali. É uma maneira de defender. Não é porque é o Flamengo, é o comportamento de quem está ali. Se não tivesse tido nenhum tipo de comportamento... Atenção, vou ter que interromper porque tem anúncio aqui, ó. O Atlético acabou de anunciar. Tá aqui, Opa. Ó. 1, 2, olha o último... Tem igual dos tempos do Landinho e do Brás. Abriu o cofre, trouxe jogadores caros, jogadores conhecidos. Samuel Lino, Atlético de Madrid. Emerson Royal, bem questionável, pagar 9 milhões de euros pelo que ele apresentou até agora e ter mais currículo do que o futebol, é o que apresenta. 9 milhões de euros. Né? Saúl, Atlético de Madrid. Jorginho, já estava namorando com o Flamengo há um tempão, né? Desde a gestão anterior. Chelsea, Arsenal, Napoli, enfim, seleção da Itália. Danilo, já estava flertando com o Flamengo há muito tempo, estava na Juventus. Qual foi a grande sacada? Sabe? Não teve uma grande sacada. Porque assim, o Botafogo não foi barato, mas é um jogador que não se conhecia, que se destacou e foi vendido. O Igor Jesus. O Flamengo achou um Igor Jesus? Não. Então, o Juninho. O Juninho, eles mesmos não aprovaram. Então, não teve jogador de scout, teve jogador caro, abriu o cofre e contratou. Igual fazia na gestão anterior. Diferença zero, nesse sentido. Muito igual. Muito igual. Não estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo que não teve diferença. A diferença seria conseguir jogadores a preços módicos, uma grande negociação, né? Fantástica. Pagou pouco, teve o cara e tudo, ou caras que as pessoas não conhecem. Você tem aqui o Igor Jesus, que também assim, a capacidade de enxergar um jogador que estava no mercado mais escondido, que foi muito útil, né? Tanto que foi vendido. E foi para a seleção brasileira. Só que não era barato, né? Custa barato um jogador desse. Você acha que ele ganha o quê? A Mariora e um pastel? É um jogador caro. Mas um jogador que não era dessa vitrine toda. Não estava nessa vitrine toda. Então, o Flamengo não descobriu nenhum jogador assim, né? O único que ele tentou trazer foi o Mickey Johnston, o irlandês, lá que joga no West Bromwich, mas aí cometeram um erro que deixaram o nome dele escapar antes das contratações de jogadores mais conhecidos, aí a torcida vem em cima. Pô, é isso aí que vão trazer? Aí o próprio BAP cortou, né? Ele poderia ser até um jogador útil, né? Tentou o Okafor, ponto esquerda, estava no Milan,
que pediu muito dinheiro, o Flamengo desistiu. Jogador do Milan, quer dizer, é parecido com o que era antes. Né? Mas é parecido com o que era antes. O Flamengo foi buscar jogadores em grandes clubes, como fazia nos tempos do Landim, o Marcos Braz, o Spindle estava à frente do departamento de futebol. Não tem muita diferença nesse sentido, não. Eu acho. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, se está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, podendo ajudar, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.